Estamos de volta, pessoal. Então, seguimos firmes aí, acabamos de ver os conceitos de carência e as características da parte de carência e a apresentação dos benefícios. Lembrando que carência é tema certo de prova, tá? Então, fique ligado lá em todas aquelas situações, em especial a questão do salário maternidade, do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que a gente acabou de ver que tem aquelas nuancezinhas lá. Tem alguns quando vai ter carência e quando não vai ter carência. Hoje a gente abre falando do salário-benefício, renda mensal inicial, período de graça. Na próxima aula a gente começa falando do primeiro benefício em espécie, o salário-família. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, salário de benefício. Então, vamos aqui para a nossa primeira parte. Então, o conceitozinho que eu botei aí para vocês. Então, consiste em uma média dos salários de contribuição e sua função é de servir de base de cálculo para alguns benefícios. Então, isso aqui é muito importante para a gente, pessoal. Servir de base de cálculo para a concessão, servir de base de cálculo para alguns benefícios, para a concessão de alguns benefícios. Por quê? O salário de benefício não vai servir para todos, mas para a grande sua maioria, a gente vai ver que ele tem aqui uma fundamental importância, tá bom? Então, ele serve de base de cálculos para alguns benefícios, não são todos benefícios. Fiquem atentos a isso aqui, ó, base de cálculo. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Tá? Então, dividindo aqui o dispositivo lá da lei, nós temos o seguinte, nós temos aqui basicamente dois blocos. Então, no primeiro bloco, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria da pessoa com deficiência. No segundo bloco, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente. Tá? Então, vamos partir aqui para o primeiro bloco. Na aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria da pessoa com deficiência. Já anotem aí, pessoal, quando eu falo aqui aposentadoria da pessoa com deficiência, é os dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Seja por idade, seja por tempo de contribuição, tá? Então, aqui entra os dois tipos. Tanto a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, como também a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, que eu chamo aqui de TC, tá ok? Voltando aqui ao conceito aqui inicial, sempre que a gente falar de salário-benefício, vocês vão ver na próxima aula, eu vou estar sempre me referindo a SB, tá? Então, sempre que eu falar lá SB, fique atento. Pô, SB, ele está falando salário-benefício. Tá? Eu vou sempre, às vezes, eu vou falar salário-benefício, mas vou estar escrevendo aqui, apontando SB para vocês. Então, a partir de agora, fiquem atentos que o SB é o nosso salário de benefício, tá ok? Então, voltando aqui para o nosso primeiro bloco, idade, tempo de contribuição e da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência relativa às duas aposentadorias. Como que vai se dar o cálculo da aposentadoria dessa pessoa? Então, será a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Aí você vai falar, que isso? Matemática? Não entendi. Como assim? Então, como funciona isso daqui, pessoal? Você vai lá na Previdência para dar entrada na sua aposentadoria. Você vai lá, vai puxar o espelho de todas as suas contribuições, como vai ser feito? Vai vir todas as suas contribuições, elas vão ser corrigidas monetariamente para o período atual ali da entrada do benefício. Feita a correção, eu pego as 80% maiores contribuições. Separo, elimino as 20%. Pego esses 8% e tiro a média aritmética simples. Tá? Então, vou lá, somo, divido e multiplico no final pelo nosso fator previdenciário. Tá ok? Então, é simples assim. Então, recapitulando. Eu vou lá, vou dar entrada no benefício, pego lá, puxo o espelho de todas as minhas contribuições, faço a atualização monetária para o dia da entrada do benefício, pego as 20% menores contribuições, excluo, pego as 80%, tiro a média aritmética simples dela e vou multiplicar pelo fator previdenciário. Tá ok? O fator, o que é esse fator previdenciário? Eu já ouvi falar que isso é uma coisa ruim, é verdade, isso é uma coisa ruim. Então, o fator previdenciário, ele é uma fórmula, você não precisa se preocupar em gravar essa fórmula está lá no decreto 3048, que ela foi montada da seguinte maneira. Então, ela leva aqui expectativa de vida, tempo de contribuição, alíquota, idade, e isso aqui é aplicado para se chegar a um valor do fator previdenciário, que vai ser o valor multiplicador aqui. Num linguajar assim, menos técnico, o que acontece aqui na aplicação dessa fórmula? Há uma grandeza aqui inversamente proporcional. Aí falando de matemática aí para deixar você mais confuso. Então, da seguinte maneira, se a pessoa é muito nova, ela vai o quê? Receber o benefício por mais tempo. Então, o benefício dela vai ser menor.
Se a pessoa é mais velha, ela vai receber benefício por menos tempo, o benefício dela vai ser maior. Entendeu? Há uma grandeza inversamente proporcional. Se eu sou muito novo, vou ganhar menos porque vou ficar mais tempo aposentado. Se eu sou mais velho, vou ficar menos tempo aposentado, posso ganhar mais. Então, basicamente é isso, tá? O mais novo ganha menos, o mais velho ganha mais. Isso num linguajar assim menos técnico, só para você entender. Você vai falar assim, cara, então isso é muito injusto. De certo modo há quem diga que isso é errado. Então, o fator previdenciário, ele vem para quê? Ele vem para diminuir a aposentadoria do trabalhador. Então, ele vai pegar lá o valor que ele contribuiu e esse valor vai ser diminuído em função desse fator previdenciário. Por quê? Porque ele tem um peso muito grande em cima disso aqui, ó, que é a expectativa de vida da pessoa. Então, se a pessoa tem uma expectativa muito alta, que é o que eu disse aqui de se aposentar mais novo, o benefício dela, a aposentadoria dela tende a ser bem menor. Tá? Então, dependendo da idade da pessoa, come um pedaço considerável da aposentadoria. Então, esse é o fator previdenciário, por isso ele é tão discutido aí. Justo, é injusto, é errado, mas se a pessoa se aposentar integral vai quebrar a previdência, não vai quebrar a previdência, tem todas essas nuances envolvendo isso. Mas, a grosso modo, é isso aí. O fator previdenciário, ele é o bicho-papão que vem o quê? Para diminuir a aposentadoria do trabalhador. Basicamente, no linguajar assim, bem simplório é isso. Ele vem e devora ali a aposentadoria do trabalhador. Tá? Então, ele está presente aqui no bloco 1, e repare que no bloco 2 ele não vai estar presente não. Tá? Então, a gente tem 80% do maiores períodos contributivos, mas não tem a multiplicação do fator previdenciário. Tá? Então, aqui não se leva em consideração o fator previdenciário. Isso é muito importante para fim de prova? É muito importante. Você tem que saber que nesse segundo bloco aqui eu não vou ter aplicação do fator previdenciário. E qual será esses benefícios em que o fator previdenciário não vai ser aplicado. Então, invalidez, especial, auxílio-doença, auxílio-acidente. Repare só que são benefícios ali onde a sua situação é mais complicada, realmente você precisa de mais dinheiro. Né? Você está doente, você já trabalhou em condições terríveis, que fez muito mal à sua saúde, você está doente e você sofreu um acidente. Tá? Aqui a doença é irreversível e aqui a gente pode dizer que a doença é temporária. E aqui você sofreu um acidente e teve sua capacidade reduzida. Então, são situações já muito ruins para o trabalhador. Tá? Então, embaixo, no tópico 2, no segundo tópico nosso aqui, a gente não tem aplicação do fator previdenciário, que faz o quê? Que faz diminuir o benefício do trabalhador. Então, ele vem e abaixa o benefício do trabalhador. Em cima, nós temos, sim, a aplicação do fator previdenciário. Mas é só isso? Não, precisamos tomar um pouco de cuidado aqui nessa primeira questão de cima. Por que precisamos tomar um pouco de cuidado aqui? Porque a aposentadoria por idade e a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu tenho que tomar um cuidado especial, porque a aplicação do fator previdenciário nesses dois tipos de aposentadoria, ela é facultativa. Então, pode ou não haver a aplicação do fator previdenciário nesses tipos de aposentadoria, tá? Então, aqui para esses dois, ela vai ser o quê? Facultativa. O que acontece aqui, pessoal? Quando ele chegar lá, para dar entrada no benefício, vai ter que cruzar os dois dados, com o fator e sem o fator, e ver o que é mais vantajoso para ele. E aí ele vai ficar com o quê? Com aquilo que for mais vantajoso para ele. Ele vai ter esse direito de escolha ali. Ele, na hora de cruzar as possibilidades, ver, não, eu quero esse ou eu quero esse. Então, nesses dois casos aqui, eu posso ou não usar o fator previdenciário. É opcional. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente vai ver que não, que aqui já incide o fator, eu posso apenas retardar minha aposentadoria, que é a regra do 85-95 aí, falada Lures aí na televisão, a gente vai bater ele também quando chegar o momento certo, tá ok? Então, recapitulando aqui, o primeiro bloco nós temos a aplicação do fator previdenciário, o segundo bloco nós não temos a aplicação desse fator, que faz o quê? Diminuir a concessão do benefício do trabalhador. Só que no primeiro bloco, que trata aposentadoria por idade, tempo de contribuição e das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, idade e tempo de contribuição, na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, nós temos uma aplicação facultativa. Pode ou não incidir o fator previdenciário, ou seja, vai se verificar a melhor situação para aquela pessoa. O segundo bloco, aqui não tem jeito, não tem aplicação do fator previdenciário, que as situações, pensa assim comigo, as situações já não são boas, já não ajudam o trabalhador.
Aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente. Então, é esse valor, é o SB, o salário-benefício, o valor que o segurado vai receber, então, que vai vir para a mão dele. Vamos ver que ainda há nuances aqui, tá? Então, vamos partir aqui, a gente precisa entender a renda mensal do benefício. Aqui é que a gente vai começar a ver o desenho do quê? Do que realmente vai para a mão do segurado, tá ok? Então, aqui ainda não é, via de regra, o que o segurado vai receber. Em alguns casos até vai ser, mas vai ter nuances, então não quer dizer que ele vai sempre receber o salário-benefício, não. Então, aqui na renda mensal nós temos o seguinte: nosso conceito consiste no valor do benefício apurado a partir da aplicação de uma alíquota. Então, a aplicação de uma alíquota sobre o salário de benefício, pessoal. Então, esse salário de benefício, ele vem para cá, ó. Ele vai servir de base de cálculo para o cálculo da renda mensal. Por isso que ele ainda não é o que a pessoa vai receber, porque vai entrar uma alíquota aqui, que é a alíquota da renda mensal, e aí, sim, o resultado disso é o que vai para a mão do segurado, tá ok? Então, vamos lá, ó, a renda mensal que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Então, ele tem uma baliza lá do salário de contribuição, daquilo que ele contribuiu, não podemos substituir esse valor máximo, e tem uma baliza para baixo, que ele não poderá ser inferior ao salário mínimo. Tá? Então, fique atento em relação a esse tópico seguinte: quando é que ele não vai poder? Vai ser sempre que ele não vai poder ser inferior ao salário mínimo? Não. Ele não vai poder ser inferior quando o quê? Quando houver a questão da substituição ou não da renda do trabalhador. Se o benefício não substitui a renda do trabalhador, ele pode ser inferior, como acontece no caso do salário família, que a gente vai ver na próxima aula. Ele é um benefício que não está substituindo o rendimento do trabalhador, então não tem problema ele ser menor. Agora, se esse benefício previdenciário vem para substituir o rendimento do trabalhador, aí sim, ele vai ter que ter um limite mínimo, e esse limite mínimo é o salário mínimo, que ninguém pode receber, está recebendo valor inferior ao salário mínimo, tá? Então, nuances: o benefício pode ou não ser inferior ao salário mínimo. Ele vai ser inferior ao salário mínimo quando ele não estiver substituindo o rendimento do trabalhador. Se ele substituir o rendimento do trabalhador, ele naturalmente não vai poder ser inferior a um salário mínimo, tá? Essa dica aqui ela é muito importante para a prova, tá ok? Fique muito atento com essa dica. Então, será calculado aplicando-se sobre o salário de benefício. Então, aplicando-se essa alíquota no salário de benefício, os seguintes percentuais. Então, já percebam aqui que a renda mensal é o quê? É uma alíquota que eu vou aplicar no salário benefício. Então, é correto dizer que salário, benefício e renda mensal é a mesma coisa? Não é correto dizer, né? Você vê que o salário benefício ele serve de cálculo para que o quê? Encaixote uma alíquota nela e dê o resultado final daquilo que o trabalhador vai receber, tá? Agora a gente vai aqui para o nosso esqueminha, que está muito bom. Se você quiser, paralisa o vídeo, anota esse esquema aí no seu caderno, ele já está no meu material para quem tem, tá? Pode botar nesse esquema aqui o seguinte, ó, coloca assim, ó, IPC. Importante pra caramba, isso aqui. Você tem que saber que isso aqui cai muito a aplicação dessas alíquotas. Então, bota IPC, cara, isso é IPC, é importante demais, é importante pra caramba, cara. Então, fique muito atento aqui com esse quadrinho, que ele é muito IPC pra gente, tá? Então, aqui a gente tem o benefício e a renda mensal do benefício. Então, o auxílio-doença, ele vai corresponder lá a 91% do salário-benefício. Então, como eu falei, ó, aqui não vai o salário-benefício todo para a mão do trabalhador. Esse aqui é o resultado do que o trabalhador efetivamente vai receber, né? Trabalhador, quando eu falo, segurado, né? No sentido bem lato. Aposentadoria por invalidez, 100% do salário-benefício. Aqui na aposentadoria por invalidez, ele levou tudo, tá? Aposentadoria por idade. Aqui, pessoal, também aplicado à pessoa com deficiência, tá? A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, também aplicado à pessoa com deficiência, que quer se aposentar por idade. Então, qual vai ser a regra aqui? Essa é demais, hein, pessoal? 70% salário-benefício, mais 1% por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%. Que loucura!
Que loucura! Então, aqui eu pego 70% do salário-benefício e aí eu vejo lá o tempo que a pessoa trabalhou. E aí, cada 12 contribuições que ela efetivou para a Previdência Social, eu pego e somo 1% aqui no salário-benefício. Como não pode passar de 100, o limite aqui trazido é o de 30, porque 70 mais 30 chega a 100, que eu não posso passar de 100. Esse daqui também é muito importante para a gente, tá? Então, aposentadoria por idade, 70% do salário-benefício, mais 1% por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%, quando o quê? Como teremos aqui o valor de 70 mais 30, o nosso limite de 100% do salário-benefício, tá? Ligadinho aí, fica atento. A aposentadoria por tempo de contribuição, aqui também é aplicado a aposentadoria da pessoa com deficiência. Também é aplicado a pessoa com deficiência, ele também vai entrar aqui, tá? Então, temos qual é a regra? Mulher, 100% salário-benefício, 30 anos de contribuição. Homem, 100% salário-benefício, 35 anos de contribuição. Então, guarde bem essas informações. Então, repare que aqui não tem nada de idade, ela não tem que ter tanto de contribuição e tanto de idade. Muita gente pensa isso. Para eu me aposentar, eu sou uma mulher. Para a mulher se aposentar, ela precisa de ter 48 anos de idade e 30 de contribuição. Não. O regime previdenciário, ele traz apenas o tempo de contribuição, aqui não há qualquer correlação com idade. Então, aqui é 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Então, fique atento a essa observação, aqui não tem nada a ver, não tem idade, não é regime estatutário, não é 8.112, não é nada disso, é regime geral, aqui a gente tem apenas a incidência, o quê? De tempo de contribuição, sem qualquer vinculação com idade. Lembrando que mulher, 30 anos, 100% salário-benefício, homem, 35 anos, 100% salário-benefício. Deixo mais uma observação aqui para vocês, a questão dos professores, que aqui no quadro já não tem mais espaço para colocar. Então, o professor, ele tem uma regra diferenciada aqui. Quando eu for falar de aposentadoria lá na frente, eu vou tecer mais comentários sobre o professor. Mas saiba aqui de antemão que o professor, a mulher, recebe 100% do salário-benefício, mas o tempo de contribuição dela é reduzido em 5 anos. Então, ela trabalha aqui, ela contribui 25 anos. O homem também recebe 100% do salário-benefício e também terá uma redução de 5 anos, que a gente passa aqui para 30 anos. Depois falarei disso lá na aposentadoria com mais calma. Mas saiba que tem essa redução de 5 anos e que essa regra não é aplicável a professores de universidades. Tá ok? Fica atento aí. Então, é o quê? O professor de jardim de infância, ensino fundamental e médio. Faculdades, aí, universidades e afins não fazem direito a esse benefício, nem muito menos o professor de cursinho preparatório. Também não vai ter direito aqui a essa redução de 5 anos, tá ok? Na aposentadoria por idade, 100% do salário-benefício e o auxílio-acidente, a gente tem 50% do salário-benefício. Aí você olha, caramba, professor, o auxílio-acidente é o pior, é o mais baixo? Quando chegar na aula de auxílio-acidente, vocês vão entender por que tem uma razão de ser dele ser mais baixo aqui, sim, tá ok? E ele é outro benefício que também não substitui o rendimento do trabalhador e esse valor pode ser inferior ao salário mínimo. A gente vai chegar no momento certo, vou tentar deixar isso bem claro para você da melhor maneira possível, tá? Então, essas são as considerações aí de salário-benefício e renda mensal. Lembrando que salário-benefício e renda mensal não são a mesma coisa, o salário-benefício vai servir de base para a renda mensal, que vai ser o valor oferido aí pelo trabalhador, pelo segurado, né? O trabalhador, mais uma vez falando, é o segurado aí em sentido lato, tá? Lembrando que a gente pode ou não ter o fator previdenciário, a aplicação dele, que faz com que o quê? O benefício diminua em razão da idade da pessoa, o quê? Se aquilo que se chama de aposentadoria precoce, né? Quando a pessoa está se aposentando muito cedo, ou pode não ter a aplicação do fator previdenciário, nos casos aqui já especificados. Tá? Aí tá quase que não sai, hein? Então, quase que não sai. Nos casos especificados aqui, tá? E ainda havendo aquela situação da aplicação facultativa, onde pode ou não incidir o fator previdenciário, no caso das aposentadorias por idade e da aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por tempo de contribuição ou seja por idade, tá?
Se ficar qualquer dúvida, volta e assiste novamente. A gente parte aqui agora para o último tópico da nossa aula, para finalizar a aula de hoje, que é o período de graça, que tecnicamente tem o nome de manutenção da qualidade de segurado. Onde o quê? Onde a pessoa para de contribuir para a Seguridade Social, mas ela se mantém protegida ali durante um lapso de tempo. E aí, se acontecer alguma coisa com ela, ela vai poder ir lá e dar entrada no seu benefício previdenciário. Então, lembra lá no conceito de carência, que era o quê? O tempo mínimo de contribuições necessários para a concessão de determinado benefício. Então, para eu ter acesso a determinado benefício, eu teria que estar contribuindo por um número mínimo de tempo necessário. Aqui não. Aqui eu mantenho a qualidade de segurado independente de estar contribuindo. Então, eu não estou contribuindo, mas eu mantenho a minha qualidade de segurado e tenho todos os direitos inerentes a essa qualidade de segurado, concorrendo nas mesmas condições daqueles que estão contribuindo. Tá? Então, aqui, via de regra, se está tudo bem comigo, pessoal, eu não estou recebendo nada. Então, não pensa que a pessoa não vai estar contribuindo e vai estar recebendo alguma coisa, não. Aqui eu só estou protegendo para caso venha acontecer. Aqui eu só estou protegido para caso venha acontecer algum infortúnio e aí eu poder ir lá e dar entrada no meu benefício. Salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente. Então, é uma proteção ali que só vai ser devida para mim se acontecer algum infortúnio. Se não acontecer nenhum infortúnio, pessoal, não vai ter como eu ter direito a nada. Então, durante esse lapso de tempo, eu estou concorrendo em igualdade de condições com todos aqueles que estão contribuindo regularmente. Tá? Então, a gente vê aqui os prazos desse período de graça, que tecnicamente chamado aí, que tecnicamente é o mais correto, é a manutenção da qualidade segurada, um linguajar aí mais popular. Tá? Então, sem limite de prazo, em gozo de benefícios, ou seja, eu estou recebendo algum benefício previdenciário, está mantida a minha qualidade de segurado sem limite de prazo. Isso acontece muito comum no auxílio-doença. Então, estou recebendo auxílio-doença, não estou contribuindo, mas enquanto eu estou no gozo do benefício, está mantida a minha qualidade de segurado sem problema algum. Então, esse aí sem limite de prazo. Até 12 meses. Então, eu tenho aqui um lapso de 12 meses de proteção. Após a cessação do benefício por incapacidade, então após eu ter me recuperado, ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, ele está licenciado sem remuneração, ou perdeu o emprego, está desempregado, ou recuperou sua capacidade, ele está protegido aqui por 12 meses, ele vai ter os direitos inerentes ali durante todo esse período. Tá? Então, 12 meses ele está sem contribuir, mas está lá protegido. Ele sofreu um acidente qualquer ou coisa do tipo, ele vai poder ir lá e dar entrada no seu auxílio doença ou auxílio acidente, dependendo da situação, sem problema nenhum, tá ok? Até 12 meses de novamente. Então, cessar a segregação ou doença de segregação compulsória. Essa segregação ou doença de segregação compulsória são aquelas em que a pessoa tenha que ficar isolado, não pode ter contato com ninguém. Então, após cessar essa doença em que ele tenha que ficar isolado, sem ter contato com ninguém, ele vai estar coberto por 12 meses. Cessado esse período de 12 meses, ele não vai ter mais direito a nada. Tá ok? Mais 12 meses. Após o livramento, o segurado, detido ou recluso. Então, o preso lá foi solto, ele vai manter a qualidade de segurado por mais 12 meses. Então, ele tem aqui mais uma proteção também de 12 meses para ele, o que se livrar solto, o preso que se livrar solto. Tá? Então, fiquem atentos aqui, ó, passamos só por prazos de 12 meses até agora, o que facilita aí a nossa memorização. Então, após o livramento, então, quando ele se livrar solto, ele vai estar lá, vai ter 12 meses também de contribuição. Então, 3 meses, pessoal, esse aqui é um militar incorporado às Forças Armadas para o serviço militar obrigatório. Então, ele foi lá, incorporou as Forças Armadas para o serviço militar obrigatório, ele vai ter 3 meses de proteção, ele vai estar segurado após o licenciamento. Então, ele foi licenciado, ele está 3 meses ali concorrendo em igualdade de condições com todos os segurados, vai estar protegido. Tá? Repetindo, se acontecer alguma coisa com ele, ele vai poder dar entrada ali no benefício previdenciário dele de acordo com aquilo que acontecia. Tá? Então, aqui o primeiro prazo é um pouco diferente dos demais. Tá? A gente tem aqui o sem limite, que eu não marquei, ó. Depois 12 meses, 12 meses, 12 meses e agora 3 meses. E por último aqui no nosso, o até 6 meses para o segurado facultativo, após ele parar de contribuir. Então, ele parou de contribuir, ele vai ter uma proteção aí a mais
de 6 meses. Então, recapitulando, ficamos com sem limite de prazo para gozo de benefício, 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, segurado que deixar de exercer atividade remunerada, que ao deixar de exercer atividade remunerada é o quê? Aquele que está desempregado, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. 12 meses após a segregação, cessar a segregação, os casos de doença de segregação compulsória, onde ele tem que ficar isolado. 12 meses após a livratura do preso. 3 meses após o serviço militar obrigatório para os militares e 6 meses após cessar as contribuições do nosso facultativo. Então, essa é a parte do período de graça. Para finalizar a aula de hoje, a gente tem que tomar um cuidado com uma disposição que traz isso aqui. Aqui nós temos uma disposição especial. Então, lá na lei, diz que esse período de 12 meses, ele pode ser dilatado por mais 12 meses, se o segurado tiver mais de 120 contribuições ininterruptas. Então, se ele tem mais de 120 contribuições ininterruptas, esse período aqui pode ser dilatado por mais 12 meses, ou seja, pode chegar a 24 meses, desde que ele tenha o quê? Mais de 120 contribuições ininterruptas. E não para por aí. Então, ele diz que se o segurado for lá no Ministério do Trabalho e da Previdência Social e provar o desemprego durante esses 2 meses, ele pode ter ainda uma dilação de mais 12 meses. Então, o desempregado pode ainda, provado o desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência, receber mais 12 meses. Então, como fica aqui essa situação para o desempregado? Então, o desempregado que tem menos de 120 contribuições, ele vai poder ficar protegido aí, provado o desemprego, por um período de até 24 meses. Agora, se o segurado tem mais de 120 contribuições, ele vai receber essas 2 prorrogações aqui de 12 meses. Então, ele vai poder ficar protegido até 36 meses, olha que beleza. Então, vamos ficar atento a essa exceção. Então, se eu tenho mais de 120 contribuições ininterruptas, esse prazo de 12 meses pode ser dilatado por mais 12 meses e chegar a 24. Se eu provo estar desempregado perante o Ministério do Trabalho e Previdência Social durante esse período, então eu posso ter a dilação desse prazo para 24 meses, se eu tiver menos de 120 contribuições, aí eu vou ter 12 mais 12, ou 36 meses se eu tiver mais de 120 contribuições ininterruptas, que seria 12 mais 12 mais 12, 36, tá? É pauleira, pessoal, é pauleira, não fica assustado não que é pauleira, tá? A gente fecha aqui o período de graça, qualquer dúvida repete o vídeo, repete quantas vezes, se ainda não resolver, envia um e-mail para o Dicas do Carvalho que eu estou respondendo aí, eu venho tirando um monte de dúvida e venho ajudando o pessoal aí da melhor maneira possível, tá? Mas fica tranquilo que eu respondo e tento te ajudar da melhor maneira possível. O meu objetivo agora é que você faça uma boa prova, chegue lá, arrebente, depois você me manda um e-mail, arrebentei, vem para o churrasco, tá? Até daqui a pouco.